o relacionamento em si, ele é uma construção. Ele é uma coisa que a gente bota muito da gente e talvez, e eu concordo com quem fala isso, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu concordo com isso de que é talvez onde aparece mais quem a gente é, assim. Sim. Quais são os nossos problemas, quais são as nossas questões, quais são as nossas coisas boas, que tipo de coisa a gente tem que talvez tentar ser diferente, o tipo de coisa que nos incomoda, o jeito que a gente é. A gente é mais cruamente tudo. Tudo que a gente é num relacionamento A gente afetivo. fica mais à flor da pele, né? A gente mostra as coisas mais íntimas nossas para aquele outro, né? E automaticamente isso nos expõe horrores, Sim. né? E, bom, a gente poderia discutir, como a gente brincou naquele outro programa já dos Amores de Verão, né? Sim. A gente falou sobre essa coisa de se expor. E é uma coisa muito assustadora, enfim, né? E aí depois que tu já tem uma relação construída, principalmente um casamento, que é quando tu divide uma casa com a pessoa, tu divide uma cama com a pessoa, dificilmente os casais não fazem isso, né? É uma coisa muito rara, né? Casais que, sei lá, dormem em quartos separados ou em camas separadas ou até em casas separadas, é muito difícil. Bom, eu vejo muito isso nas pessoas mais velhas, que não conseguem se separar de fato, mas que ficam dentro da mesma casa, dividindo quartos, vivendo em quartos separados, por não ter coragem de socialmente pegar e se separar. Isso acontece eu já vi, ainda, né? Eu já vi isso em alguns casais com mais idade, assim. Sim, e aí, então, bom, tu tem toda aquela vida, toda aquela coisa que tu construiu, e tu tem todo um relacionamento que, às vezes, por mais doente, mais maluco que seja, é teu, né? E é uma construção que tu fez com aquela pessoa que tu já conhece, né? Então, quando tu decide te separar, tu tem que voltar pro começo, né? E aí tu tem que... E isso serve pra qualquer relação amorosa, assim, né? Só que o divórcio, eu acho que ele torna isso ainda mais... Porque eu acho que ele traz mais coisas consigo. Porque daí já se parte do princípio de que, bom, aquelas pessoas, elas decidiram que elas querem viver. Porque ninguém começa uma relação pensando em terminar. Não, vou começar agora, daqui 1 ano, se não der certo, a gente vai acabar. Não, né? Geralmente a gente começa porque a gente acredita que, enfim, né? Quero passar, não sei se o resto da vida, mas eu quero ficar muito tempo com essa pessoa, né? Enfim, a gente geralmente não pensa em acabar, né? Não pensa em terminar. E quando se parte para um casamento já, a ideia geral é de que tu, enfim, é aquilo que tu quer pra tua vida, né? Ter alguém contigo, é uma companhia, é um companheirismo. Tem todas essas coisas que estão atreladas ao casamento, que tá, como se diz, subentendido, né? Quando a gente fala que a gente vai casar, que a gente vai se juntar, que a gente vai morar junto, né? Então, quando se fala em divórcio, tu tem que pegar tudo aquilo que tu construiu e desconstruir de novo. Que geralmente não são poucas coisas, né? Isso já envolve dinheiro, já envolve crianças, já envolve muitas coisas e também afetivamente, assim, né? Sim, que talvez tudo seja, que tu coloca, talvez tudo seja que tu a coloca, consequência mais pesada. Assim, eu acho que porque, bom, dinheiro é um saco, mas dá pra resolver. Os filhos, se tu tiver uma boa relação, tu consegue continuar, mas todo aquele investimento afetivo, né? Naquilo, assim. Sim, e isso implica necessariamente um sofrimento. Ninguém vai nunca, jamais se separar e vai... ok, sabe? Tipo, por mais que seja ruim, né? Sempre tem a parte boa. E quando tu perde porque todas as relações têm a parte ruim e a parte boa, né? Sim. Quando a ruim é demais, bom, daí tu pensa em não querer mais. Sim. Mas sempre ainda tem aquela coisa de perder a parte boa, né? E eu acho que isso causa bastante sofrimento nas pessoas. Sim, porque mesmo quando é uma coisa muito ruim, quando tu perde, tu sente falta. Por quê? Porque tu tá acostumado, porque aquilo tem um lugar dentro de ti, porque aquilo tem um espaço na tua vida. Então, por mais que seja uma relação adoecida, isso vai fazer uma diferença, ela não vai mais estar ali. E aquilo vai abrir necessariamente um espaço. E tu vai ter que lidar com aquilo. E mesmo se for uma coisa adoecida, também faz parte de ti porque tu ajudou a construir. Porque certeza. o outro nunca é culpado de tudo, né? As pessoas gostam de separar e dizer, que o fulano fez isso, aquilo, sim. A gente mas, bom, tem essa mania de projetar, né? De colocar no fora, outro os defeitos, mas tu ajudou a construir aquela coisa ruim. Então, muito daquela coisa ruim também veio de ti e fazia parte de alguma forma da tua vida, né? E de ti, de quem tu é, e do jeito como tu te relaciona, né? E aí as pessoas têm realmente muito esse hábito, né? De
colocar muito no outro, né? Ah, porque ele é isso, porque não deu certo por causa daquilo, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque não sei o quê. Ou então, como a gente comentava ontem ainda, completamente nada a ver com o programa, mas a gente comentava ontem sobre pessoas que têm sempre o mesmo tipo de relacionamento, que é bem comum, porque a gente vai construindo meio que uma forma de se relacionar. Sim. E a gente tem uma tendência que o Freud chamava de compulsão à repetição, né? A gente tende a repetir as coisas até que a gente possa fazer diferente. A gente repete. E a parte boa disso é que se a gente não repetisse tanto, a gente não ia conseguir fazer diferente. A parte ruim é que isso causa muito sofrimento, né? Até a gente conseguir dependendo mudar. do tipo de repetição que tu faz, né? Porque tem pessoas que fazem repetições muito trágicas para sua vida, assim, né? Sim. Por exemplo, mulher que tá sempre com um agressor, ou, né? Enfim, vários... Sim, nesses casos de violências domésticas, eu acho que são alguns dos piores. É um exemplo assim. muito claro, né? Sim, exemplo bem... Fica mais fácil de colocar, assim. Sim, e aí daí a gente falava sobre isso, né? Aí o cara diz assim, porque eu tenho um dedo podre, porque eu tô sempre escolhendo... Sim, isso é eu tô muito sempre comum. escolhendo pessoas, as mulheres mais malucas, elas me acham, não sei como isso acontece. Sou um imã, E aí aí eu digo assim pra ele, tá, mas só um pouquinho. Mas elas têm uma coisa em comum, elas têm tu, né? Que todas elas passaram por ti. Então eu acho que só um pouquinho, eu acho que o problema não tá só nelas, né? Porque... Qual é a tua parcela de culpa na história? Sim, porque é muito fácil tu culpabilizar o outro e dizer que tu... Ai, não, mas eu sou muito azarado. Olha só, eu só encontro essas pessoas assim. Tá, não, mas só um pouquinho, é o que tu tá procurando, né? Porque se tu só encontra isso, é porque é a única coisa que tu tá procura. olhando. Sim, vocês nunca saíram na rua e pensaram assim... Ai, sei lá, estão esperando uma carona, daí tu tá parado assim, esperando um Corsa verde. Aí passa vários Corsas, e daí tu... como tem Corsa nessa cidade? É verdade. Por quê? Porque tu tá procurando aquilo, né? Nisso que tu tá prestando atenção, E né? não que as pessoas façam isso de forma consciente, mas se a gente faz, a gente acaba procurando determinados tipos de pessoas. E geralmente tem questões que se encaixam com as nossas, né? Eu brinco que tem uma loucura que se adapta à nossa loucura, assim, né? Mas dizem que essa é a receita dos casais, né? É alguém encontrar alguém que se encaixe nessas loucuras. Isso é uma solução e um problema ao mesmo tempo, né? Sim. Porque assim como isso potencializa as coisas boas, isso também potencializa as coisas ruins. E daí vai do casal poder construir e poder fazer alguma coisa com isso, né? Poder ir mudando em sentidos que se complementem, né? Porque às vezes, quando tu te relaciona, tu fala assim, porque o fulano é assim, ou porque eu sou assim, e isso teria que mudar. E aí isso muda, só que isso não necessariamente muda na direção que a pessoa acha que tem que mudar, muda pra outra coisa. E aí nem sempre dá certo, né? Às vezes tu muda, e aí a pessoa diz, mas não era isso que eu queria. Aí tu diz, bom, mas foi isso que eu consegui fazer, né? E aí tu vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? E eu acho que o divórcio, ele é muito pesado nesse sentido, assim, porque daí tu fez toda uma construção, tu te adaptou, a pessoa se adaptou, vocês construíram um casal, assim, vocês construíram um tipo de casal, um tipo de relacionamento, um tipo de família, daqui a pouco. Que avançou bastante, porque chegou um casamento. Chegou daqui a pouco enfim, construir bens, a ter filhos. Ou daqui a pouco nem isso, mas o próprio tudo que vem junto assim, também, a família, os parentes, os cunhados. Sim, tu fez toda uma construção e aí do nada você tem que... Do nada não, né? Geralmente... Isso vem... Geralmente isso também isso passa por um processo até poder acontecer, né? Aí quando se toma essa decisão, aí tu olha para aquilo tudo que tá pronto e daí tu vai ter que construir outra coisa de outra forma, sozinho, muitas vezes, né? E muita gente aguarda bastante tempo, assim, né? Vem suportando aquilo, pensando, quando os filhos ficarem maiores, não sei o quê. E porque a gente vê muitos casais se separando quando os filhos já têm quase 20 anos, né? Isso é mais comum, assim, né? Porque as pessoas têm aquilo ainda de, vou aguentar. Até que tudo fique mais calmo e eu possa me separar. O que vamos falar bem a verdade, assim, sendo bem honesta contigo, eu acho que isso é uma baita de uma covardia, assim, né? Porque daí tu joga pro filho a responsabilidade de não ter que lidar com aquilo em razão dele. Só que aí tu tá te matando com a pessoa e as pessoas às vezes não brigam na frente das crianças. E elas acham que as crianças não percebem. Gente, criança não é burra, criança sabe o que tá acontecendo. Ela pode não saber te dizer, ela pode não saber nomear pra ti o que é. Mas ela sente, ela sabe.
A criança, ela tem um dom, assim, ela tem uma característica. Ela é muito ligada no ambiente, né? Ela Sim, sente o ela clima. sente, ela reproduz, ela muitas vezes ela é o sintoma da família. Com ela pode não saber que os pais não tão bem e que não se gostam mais. Mas aí ela fica doente, ela tem problemas no colégio, e aí as pessoas não entendem por que isso está acontecendo. Daí, sei lá, leva no psicólogo, daí o psicólogo vai entrevistar os pais e descobre que os pais não estão bem. E aí daqui a pouco isso está se refletindo na criança e a criança nem sabe conscientemente, não sabe cognitivamente o que está acontecendo. Né? Ela não tem uma consciência disso. Só que isso aparece, né? Então, tu dizer que tu vai ficar, vamos ficar juntos pelas crianças, eu acho que é uma baita covardia do casal de não ter que se haver com o que eles, enquanto casal, têm, porque a criança em si, ela não tem nada a ver com isso, né? Porque quando tu fala em divórcio, automaticamente, né? Os casais ligam, mas as crianças. Sim. Eu acho que é o escape que eles têm pra não ter que olhar pra isso. Exatamente. Pra não ter que se haver com uma coisa que é deles, assim, né? Que é da dupla, né? Que é da constituição do casal, né? Você até me lembra que eu estava na aula há uns tempos atrás e eu li um texto onde a pesquisadora, né, disse que o que mais uma criança quer é um pai e uma mãe junto. E aquilo foi interpretado de uma forma pela turma que me deixou bastante impactada, assim, porque quando ele falou aquilo, pra mim ficava muito claro que era um pai e uma mãe com uma boa relação pra poder, enfim, olhar de forma saudável para aquela criança. Sim, né? Que a criança queria paz, não um casal. Exatamente, e aquilo foi tomado pela turma como, bom, então mesmo brigando tem que ficar junto, porque é o que a criança precisa, assim. E é impressionante. Que é uma interpretação bem social, sim, assim. É impressionante, assim, o desejo que as pessoas têm de firmar isso para poder culpabilizar sempre a criança, tipo, não, a gente tem que ficar, sabe? É impressionante, assim. E eu fiquei bastante impactada, porque era uma disciplina de psicologia, eu não esperava uma interpretação tão dura, eu tão acho. comum para uma coisa tão complexa, assim. Sim, isso eu reitero, assim, eu acho que isso é uma forma de tu negar, de tu não ter que lidar com aquilo, né? Enfim. Bom, então, passou muito rapidinho, a gente podia conversar muito ainda sobre isso. Obrigada, Luísa, por mais uma vez estar com a gente. É sempre muito bom te receber aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, eu que agradeço todas as oportunidades de estar aqui conversando sempre com quando você. A gente fala em relacionamento, a gente traz a Lu aqui. Então tá, ouvintes, muito obrigada de novo por estar conosco. Até o próximo Cotidiano em Pauta, até a próxima sexta-feira. Tchau.